Quando Maxwell morreu, as ondas eletromagnéticas ainda eram apenas uma teoria. Apenas 20 anos depois, elas já estavam revolucionando as comunicações. Hoje, elas são uma parte significativa e indispensável da vida moderna. A vasta maioria dos avanços tecnológicos mais importantes se baseia na energia eletromagnética. Hoje nós estamos globalmente conectados por TVs, telefones e internet. Nós fazemos uso doméstico de equipamento cujo funcionamento depende da energia eletromagnética. A nossa saúde se beneficia tanto em termos terapêuticos como diagnóstico pelo indispensável uso dessa energia. É por isso que nesse vídeo eu vou discutir em detalhes a energia de uma onda eletromagnética. Olá pessoal, bem-vindos à Verve Científica. Eu sou Eudes Filete, físico e professor, e trabalho na Universidade Federal de São Paulo. Nesse canal eu explico de forma clara, mas rigorosa, como o universo funciona. Se você acha que esse conteúdo pode agregar para a sua formação pessoal, se inscreva no canal e ative o seu sininho. Os campos elétricos e magnéticos oscilantes se regeneram para formar uma onda eletromagnética, que emana das cargas vibratórias. Nesse processo, há apenas uma velocidade para a qual os campos permanecem em perfeito equilíbrio, reforçando-se mutuamente enquanto transportam energia pelo espaço. Para deduzir qual era essa velocidade, Maxwell se baseou na natureza dos campos elétricos e magnéticos e em como eles se combinam para dar origem às ondas eletromagnéticas. Como nós já vimos nesse vídeo aqui, as equações de Maxwell nos mostram como um campo elétrico variável no espaço gera um campo magnético variável no tempo e vice-versa. Essa afirmação é essencialmente apoiada pelas leis de Faraday e de Ampère-Maxwell. Quando combinamos essas duas leis e as resolvemos em termos de suas variáveis espaciais, obtemos uma equação de onda para cada um dos componentes. A solução desta equação é muito sofisticada e não a faremos aqui, mas é interessante perceber duas coisas importantes sobre ela. A primeira é que a sua solução é uma função de onda senoidal, o que nos diz que tanto o campo elétrico como o campo magnético variam periodicamente. A segunda é que ao compararmos a equação da onda para os campos com a equação da onda genérica, que já discutimos antes nesse vídeo aqui, vemos que a velocidade da onda pode ser escrita em termos da permissividade e da permeabilidade do vácuo. Essa expressão leva a um valor para a velocidade da onda que é exatamente o mesmo da velocidade da luz. Para confirmar isso, Hertz produziu ondas estacionárias eletromagnéticas que o permitiu determinar o comprimento de onda da radiação produzida e, consequentemente, descobrir a velocidade das ondas a partir da relação comprimento de onda-frequência. Ele encontrou que a velocidade delas era a mesma velocidade da luz, o que confirmou diretamente mais uma das previsões teóricas de Maxwell. Uma espaçonave cruzando o espaço pode ganhar ou perder velocidade, mesmo se seus motores estiverem desligados, já que a gravidade pode acelerá-la. Mas uma onda eletromagnética viajando pelo espaço nunca muda sua velocidade. E isso não é porque a gravidade não haja sobre a luz, porque ela age. Inclusive, a gravidade pode alterar a frequência da luz ou até mesmo desviá-la, mas ela não pode alterar a sua velocidade. O que mantém a luz se movendo sempre na mesma velocidade invariável no espaço vazio tem a ver com a indução eletromagnética e a conservação da energia. Se a luz desacelerasse, seu campo elétrico variável ia gerar um campo magnético ligeiramente mais fraco, que por sua vez geraria um campo elétrico um pouco mais fraco, e assim por diante, até que toda a onda se extinguisse e nenhuma energia mais poderia ser transportada de um lugar para o outro. Com isso, a luz não pode viajar mais devagar do que ela viaja. Por outro lado, se a luz acelerasse, o campo elétrico variável geraria um campo magnético mais forte, que por sua vez poderia gerar um campo elétrico ainda mais forte e assim por diante, numa escalada de intensidade e energias cada vez maiores. Fica claro que isso violaria a conservação da energia. Logo, a luz também não pode viajar mais rápido do que ela viaja. Em apenas uma única velocidade, a indução mútua continua indefinidamente levando a energia adiante sem perda ou ganho. Em seu cálculo, Maxwell usou apenas constantes em suas equações determinadas por experimentos simples envolvendo campos elétricos e magnéticos.
Ele não precisou lançar mão da velocidade da luz, já que ela era conhecida à sua época. Ele fez as contas e simplesmente encontrou um valor que era igual ao da velocidade da luz. É claro que ele rapidamente percebeu que havia descoberto uma solução para um dos maiores mistérios do universo, a natureza da luz. Ele descobriu que a luz é simplesmente radiação eletromagnética. Além disso, ele percebeu ao mesmo tempo que a radiação eletromagnética, qualquer que seja sua frequência, se propaga numa mesma velocidade, a velocidade da luz. As ondas eletromagnéticas transportam energia de uma região do espaço para outra da mesma forma que as ondas na água ou as ondas sonoras, seja na comunicação por rádio e TV, na comunicação via satélite, GPS, no cozimento por micro-ondas, aquecedores elétricos, fibra ótica, nos diagnósticos e terapias médicas, em todas essas facilidades da vida moderna, o que provoca os efeitos desejados, em última instância, não é a onda propriamente dita, mas sim a energia que ela transporta. Para entender como utilizar essa energia, precisamos derivar relações matemáticas para a energia numa onda eletromagnética. Para isso, podemos começar considerando a energia armazenada e transportada pelos campos elétrico e magnético que compõem a onda. Nesse vídeo aqui, da parte de eletrostática, vimos que a densidade de energia armazenada em um campo elétrico é proporcional ao quadrado do campo elétrico. Já nesse vídeo aqui, quando falamos da indução magnética, eu mostrei que a densidade de energia armazenada em um campo magnético é, da mesma forma, proporcional ao quadrado do campo magnético. Dessa forma, a energia total armazenada numa onda eletromagnética por unidade de volume é a soma de ambas as densidades. Podemos mostrar que o fluxo dessa energia através de uma área é proporcional ao produto das intensidades dos campos elétrico e magnético. A partir daí, podemos definir um vetor para descrever tanto a magnitude quanto a direção desse fluxo. Esse é o vetor de Poynting e foi introduzido pelo físico britânico John Henry Poynting. A direção do vetor de Poynting, ou seja, do fluxo de energia, é a própria direção da propagação da onda. E não é difícil mostrar que a sua magnitude representa o fluxo de energia por unidade de área por unidade de tempo, através de uma área ortogonal à direção da propagação. Finalmente, podemos mostrar que esse fluxo de energia, dado pelo valor médio do vetor de Poynting, é a própria intensidade da onda. Nesse caso, devemos observar que o vetor de Poynting é uma função senoidal quadrática e, portanto, o seu valor médio é metade do seu valor máximo. Além disso, a própria definição de intensidade da onda, que é energia por unidade de área, é compatível com a natureza do vetor de Poynting. Se as ondas eletromagnéticas transportam energia, então é de se esperar que elas também transportem em momento linear. Quando uma onda eletromagnética encontra uma superfície material, uma força é exercida devido à transferência de momento, da mesma forma que ocorre quando um objeto em movimento atinge uma superfície. Contudo, esse momento é uma propriedade do campo. Ele não está associado a nenhuma massa em movimento no sentido usual. A força por unidade de área exercida pelas ondas é chamada de pressão de radiação, e a sua existência também foi prevista por Maxwell. Ele mostrou que se um feixe de radiação eletromagnética, como a luz, por exemplo, for completamente absorvido por um objeto, então o momento transferido será proporcional à energia absorvida pelo objeto. Se em vez disso a radiação for totalmente refletida, como acontece no espelho, então o momento transferido será 2 vezes maior, exatamente como quando uma bola quica elasticamente em uma superfície. Esse momento é o responsável pela pressão de radiação. Usando a segunda lei de Newton, que nos diz que a força é a taxa de variação do momento linear, é fácil calcular a pressão exercida pela radiação em um objeto e constatar que ela é proporcional à razão entre a variação da energia e o intervalo de tempo e inversamente proporcional à área. Como a variação da energia por unidade de área no intervalo de tempo nada mais é do que a intensidade da onda, vemos assim que a pressão da radiação será diretamente proporcional à intensidade da radiação se ela for totalmente absorvida e será 2 vezes maior se a radiação for totalmente refletida. As pressões de radiação normalmente são muito pequenas, da ordem de 10 a menos 10 atmosfera. É por isso que nós não sentimos impacto algum ao sermos atingidos pelo flash de uma câmera fotográfica, por exemplo.
Mas mesmo assim, essas pequenas pressões podem ser detectadas e medidas com instrumentos sensíveis. Para a luz solar, antes de ela entrar na atmosfera terrestre, a pressão da radiação ainda é pequena, mas é bem maior do que na superfície da Terra. Isso torna viável a navegação solar, que é um meio de baixo custo de enviar sondas interplanetárias ao espaço. Grandes velas estão submetidas à pressão da radiação da luz solar e são usadas da mesma forma como as lonas são usadas em veleiros marítimos. Em 2010, a Agência de Exploração Aeroespacial do Japão lançou a primeira espaçonave cuja propulsão é baseada na pressão da radiação em velas solares. Essa espaçonave, em forma de uma grande vela quadrada de tecido polimérico de 14 metros de lado, foi colocada em órbita e propulsionada pela radiação solar. A espaçonave completou a sua missão planejada e agora está em órbita ao redor do Sol. Nesse vídeo, eu mostrei que as ondas eletromagnéticas são dotadas de energia e momento, o que fazem delas um dos nossos maiores aliados tecnológicos. No próximo vídeo, eu vou encerrar a série sobre eletromagnetismo, explorando em detalhes o espectro eletromagnético. Esse vídeo termina por aqui. Se gostou, dê um like agora e assine o canal. Tenha Verve Científica. Abraço e até a próxima.